As greves são para protestar contra alterações ou para, enfim, procurar pressionar em processos negociais, é o caso. Portanto, eu confesso que eu não dramatizo excessivamente. Eu acho que, por um lado, ela é legítima nesse sentido. E, por outro lado, também tem razão o Governo, é preciso dizê-lo, que, enfim, as centrais sindicais são sempre muito mais afoitas quando os governos não são de esquerda. E as pessoas que nos estão a ouvir sabem exatamente isto, não é? Ou seja, há um impulso grevista muito maior quando os governos não são de esquerda. E agora, não podemos passar ao lado disto. Está a dar ao Primeiro-Ministro quando Luís Montenegro diz que esta greve é, entre aspas, um frete das duas centrais sindicais ao PS e ao Partido Comunista Português? Vamos a ver uma coisa. As ligações partidárias às centrais sindicais são evidentes, não podem ser escondidas nem escamoteadas. Eu já falei aqui sobre isso, já falámos sobre este assunto em que reforcei que a UGT tem tanto participação do Partido Socialista como tem do PSD. Porventura mais do Partido Socialista, mas o PSD está muito inserido na UGT. E, portanto, isso é através claro. Dos trabalhadores sociais-democratas. Agora, vamos a ver, é efetivo que a última greve geral que existiu foi em junho de 2013. Estava a troika no país. Hoje não temos nada parecido com os motivos dessa altura que justifique uma greve geral. Portanto, até temos uma distinção pela The Economist pois, de veja, Portugal como a economia do ano, não é? Veja o azar dos Távoras. 2 dias antes da greve geral, a conceituada revista The Economist, e falaremos sobre isso a seguir, vem no fundo dizer que Portugal é a economia mais pujante, enfim, ou em maior crescimento no mundo. Isto baralha um bocado as pessoas, não é? Começa-se a pensar qual é a razão de uma greve geral. Eu até estou a dar aqui algum conforto às centrais sindicais, dizendo que penso que o objetivo principal é fazer força no processo negocial em curso, mais do que propriamente reclamar contra algo que já tenha alterado, porque efetivamente ainda não alterou. Agora deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é mais importante, que é a parte substantiva. Acho que temos todos estado de acordo no seguinte: o Governo há de haver umas medidas mais compreensíveis, outras mais incompreensíveis, umas que vão passar, outras que não vão passar, que o Governo vai ceder, estamos num processo negocial. É um anteprojeto ainda. Aquilo não é? Que o Governo pretende não é favorecer os empresários e prejudicar os trabalhadores. Aquilo que o Governo pretende é incentivar o crescimento da economia e, sobretudo, a produtividade. Eu quero sublinhar muito isto. Um dos males do nosso país é o déficit de produtividade face aos outros pares europeus. E quero dizer, aliás, ouvi Pacheco Pereira a dizer num canal aqui ao lado que os empresários são os grandes responsáveis. Eu quero dizer que considero que os empresários são objetivamente mais responsáveis que os trabalhadores, ou seja, ao dizer isto, dizer que as alterações ao Código Laboral, ao Código de Trabalho, não são as únicas, mas deixe-me só terminar dizendo isto. São porque os empresários têm as empresas na mão e os trabalhadores não têm. Agora, os trabalhadores têm a sua fatia. E o objetivo do Governo, claro, com as alterações que defende, e veremos as que chegarão até final, é claramente incentivar a produtividade, é dar também meios aos empresários para poderem ser mais responsáveis ainda pelo incremento de produtividade. Este é um dos males, é uma crise que temos em Portugal, que decorre há décadas. Custa muito perceber, como português, como cidadão, como é que nós trabalhamos 8 horas e produzimos menos que outros que trabalham 6. E, portanto, eu tenho que procurar descobrir. Não será esta a única resposta, mas esta é uma delas, claramente. E depois os mesmos trabalhadores que aqui trabalham 8 e produzem 6 vão para outros países, trabalham menos com índice de produtividade. Exatamente, maior. Pois, as mesmas pessoas. Tal e qual. Senhora Deputada, esta distinção... claro, mas deixe-me só fazer-lhe aqui uma pergunta provocatória. Certo. Esta distinção da The Economist, em que colocou Portugal como a economia do ano, independentemente agora aqui da questão da greve, é boa ou má? Como portuguesa, a senhora deputada fica satisfeita com esta distinção? Claro que fico, não tenho nenhum problema. É evidente que a distinção da Economist é boa, também vale o que vale, são 4 indicadores que eles utilizam, também não vamos cinco, não vamos aqui crescer as expectativas de dizer que estamos no topo do mundo. Mas é melhor esta distinção do que se tivéssemos ficado no último lugar da tabela, não é? É uma boa distinção, é uma distinção que tem um caminho, porque nós estamos há 10 anos a crescer 10 vezes mais do que nos 10 anos anteriores. E isso construiu-se com exportações a atingirem os 50% do PIB, com, aliás, objetivos partilhados entre os 2 maiores partidos do nosso país e que foram sendo alcançados nos últimos anos, com a redução do desemprego, com o aumento da população ativa,
com o aumento brutal das qualificações que nós vimos nos últimos 10 anos, tudo isto contribuiu para nós chegarmos Portanto, até esta aqui. distinção é boa. É boa, não tem... Mas isso não dá razão ao Governo de que esta greve geral, numa fase Não, e praticamente porquê? pleno emprego, com a economia a crescer, menos eventualmente do que Exatamente no a mesma Governo do pergunta, Partido Socialista, não se justifica? A pergunta oposta também pode ser feita. Claro. Se tudo está a melhorar tanto, porquê é que vamos fazer uma alteração brutal? E as palavras são de Bagão Félix, não são minhas, à legislação laboral. O que é que justifica? E eu volto a chamar a atenção que a um governo cabe, quando faz alterações muito significativas, explicar o porquê. O André, muito construtivamente, procurou dar argumentos ao governo, mas objetivamente o governo nunca os deu. E é muito difícil nós pensarmos que, por exemplo, o fim da criminalização de quem não paga as contribuições dos seus trabalhadores vai contribuir alguma coisa para a produtividade. É muito difícil nós percebermos que deixar de ter instrumentos para presumir que há um contrato de trabalho, por exemplo, com as plataformas, mesmo que ele formalmente não exista, não vai aumentar em nada a produtividade. A maior parte das alterações que aqui são feitas não tem É o Governo a deixar de ser árbitro e a pender para o lado dos patrões. Mas eu queria é dizer uma coisa, é porque há de facto uma greve 10 anos depois. Há poucos meses o Primeiro-Ministro ia para a Assembleia dizer que era um herói nacional porque tinha acabado com a contestação social. O que significa que ela existiu, sim, nos governos do Partido Socialista. O que não houve foi uma greve geral, o que é natural, tendo em conta que nós fizemos 2 grandes revisões ao Código do Trabalho durante o tempo em que fomos governo. As 2 aumentaram de forma muito significativa os direitos dos trabalhadores e por isso é natural que não haja greves quando se devolvem direitos aos trabalhadores, e falo de dias feriados, de horário de trabalho, de banco de horas individual, de inúmeras contratos a prazo que chegaram a ser de 8 anos, passaram para 2 e agora o Governo quer passar para 3. E termino, porque sei que me estou a estender, dizendo o seguinte. Quando, em 2019, aprovámos, no fundo, a primeira grande alteração à legislação laboral, que, utilizando a expressão que na altura se utilizava, pretendia destroikizar o mercado de trabalho, não mudámos todas as reformas que tinham sido feitas nesse tempo. Claro. Aliás, E fizemos-lo. Houve essa crítica da esquerda. Que é sinal que. E fizemos-lo. No sentido da flexibilização. E fizemos-lo. Não. É inevitável. Fizemos-lo para ter um acordo em sede de concertação social. E para ter as confederações patronais a concordarem com essa limitação aos contratos a termo. Isso E é veremos também agora como por é que isto isso, vai terminar. certo? E é também por isso que há esta reação e que há críticas de Bagão Félix, de Silva Peneda, de muitos empresários do nosso país por considerarem desnecessários. Sr. Deputado, tenho que passar a palavra alterações. ao André Coelho Lima, Certo. porque estamos a chegar aqui Quer à alguma parte coisa? final do nosso debate. Mas muito rapidamente, André, o Governo quer voltar a troikizar as relações... Eu não disse isso, atenção. Entretanto, passamos à frente do Economist. Passamos à frente do Economist. Mas vamos ao The Economist. Vamos ao The Economist. Eu vou já respondo à pergunta dizendo claramente que não quer voltar a troikizar. O Governo quer flexibilizar mais o mercado laboral e o Governo considera, eu não sei se o Governo considera, eu considero que numa altura em que o mercado de trabalho está a discutir a entrada da inteligência artificial é quase ridículo. Nós estamos presos ao conservadorismo de relações de trabalho que já não existem e vão terminar. Vamos à distinção da The Economist. Acho que é obviamente bom. A pergunta que o João fez é a pergunta exata. É bom ou é mau? É muito bom. Estarmos em primeiro lugar é muito bom. Eu penso, queria dizer isto, que o Governo esteve muito bem na reação e esteve o que eu ouvi ontem. Já é diferente disto que a Mariana referiu hoje. Que eu vi, ou seja, em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro a partilhar com os portugueses, até porque há o tal percurso que a Mariana aqui referiu e para não distribuir com o Partido Socialista, partilhou com os portugueses, fez bem, e sobretudo o Ministro das Finanças, que disse, apesar disto nos dar contentamento, nós continuamos a ser um país pobre. Esta dose de realismo e de partilha é algo que me satisfaz, mas queria dizer aqui algo substantivamente sobre essa distinção, que é, sendo positiva, sendo obviamente boa, ela assenta em circunstâncias conjunturais e não estruturais, como turismo e como PRR, e depois assenta numa outra que é muito interessante, que é, eu vou resumi-la desta forma, imigração. Ou seja, é o facto de nós termos mais 1 milhão de trabalhadores que dá estes números. E que aparentemente os conseguimos absorver. Se formos fazer, e era importante eu dizer isto, se formos fazer a análise fina, nós vemos que o PIB per capita, de acordo com dados do Banco de Portugal, tem uma evolução nula.
Ou seja, há um aumento quantitativo, mas não é geração de valor na economia. E isto é que é preciso ter atenção, porque aconteceu mesmo em Espanha. Espanha passou de 40 para 49 milhões de pessoas em 10 anos e por isso passou para uma das melhores... Pois, teve esta distinção ano passado. Mas depois, ou seja, com muito pouco valor acrescentado. é muito importante, é isso mesmo, economia, claro. a dimensão qualitativa, ou seja, que é por isso que as pessoas dizem como é que nós somos a melhor economia do mundo e eu não sinto isto no meu bolso.